primos e primas, sejam bem-vindos ao novo episódio do Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Connosco temos a maravilhosa Mary Poppins. Olá! Ou a mais conhecida como Fire.pt. E o meu nome é Pedro Gomes, fundador do canal O Primo da França. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí. Meu Deus! No episódio de hoje nós vamos falar sobre diversificação nos investimentos. Vamos falar aqui um pouquinho de como é que podemos proteger a nossa carteira de investimentos e qual a melhor maneira de a defendermos face às quedas do mercado. E para isso nós temos a nossa convidada especial e presença assídua no nosso podcast, Mary Poppins. Era isso que eu ia dizer. Eu não sou muito especial porque estou aqui todos os dias. Há de haver outros mais especiais. Mas foi boa a entrada. Foi bom. Gostei. Então, minha querida, nós hoje vamos falar aqui um bocadinho de diversificação, não é? Ensinar aqui aos primos como é que eles podem proteger, como é que eles podem montar um portfólio de maneira a, nesta altura de quedas, como nós estamos a viver agora aqui com as tecnológicas, como é que eles se podem proteger um bocadinho. E então, diz-me, em tua defesa, o que é que tu achas sobre este assunto? Certo, eu acho que há aquela frase que todos nós sabemos e lemos que é não ponhas todos os ovos no mesmo cesto, e de facto isso é uma frase que fica assim, é um bocadinho como o paga-te a ti primeiro, é aquela frase que pum, cai ali, mas depois não se sabe muito bem, ok, como é que eu posso diversificar, em que é que eu posso investir, de que forma é que posso distribuir os meus investimentos. É um bocadinho disso que vamos falar hoje, certo? Por acaso esta frase, para quem olha, ela é muito utilizada, principalmente na Páscoa. Na Páscoa. Mete-se o folhinho na Páscoa. Não põe os ovos todos no mesmo cesto, senão os miúdos comem-nos todos, é isso. Mas o problema, quando nós vamos falar de cesto, e este agora, olhando aqui para a frase, primo, só para terem noção, isto não é preparado, está bem? Isto é aqui a batata... Freestyle. Isto é freestyle, non-stop. Se não gostarem, mandem as vossas reclamações, para já sabem, para... Não vamos ouvir a vossa reclamação, o podcastdosprimos.com. Mas, olhando para isto, não ponham os ovos todos no mesmo cesto, faz-me lembrar ali um bocado também o basquetebol, não é? Porque, olhando para o cesto, nós temos a tendência a meter todos no mesmo... Estamos a jogar de um lado, não é? Vamos marcar todos no mesmo lado. Porquê é que temos que diversificar? Eu não estou a perceber. É assim, tu podes não diversificar. Um dos livros também mais conhecidos, que é o do Robert Kiyosaki, o Pai Rico, Pai Pobre, diz precisamente o contrário. Ele é defensor de põe os ovos todos no mesmo cesto. O que acontece se puseres os ovos todos no mesmo cesto? Podias ter investido na Tesla 100% e correu tudo muito bem e agora és milionário. Ou então tinhas investido na empresa, outra empresa qualquer, que entretanto foi à falência e o teu dinheiro desapareceu todo. Sim, é uma verdade. Ou seja, um bocadinho a diversificação que faz é proteger-te contra a volatilidade do mercado. Ou estares diversificado e com os teus investimentos espalhados por vários sítios, partindo do princípio que eles não se mexem à mesma velocidade e na mesma direção, estás um bocadinho protegido tanto contra as subidas eventuais, mas também contra as descidas. Sim, isso realmente é uma verdade. E, por exemplo, vimos que hoje de manhã ali houve uma queda. Por exemplo, se alguém tivesse exposto a 100% a bitcoins
e tivesse até comprado aquilo a 58 ou 59 dólares e acordar hoje de manhã com um ataque cardíaco, por exemplo, quando eu já estava ali. Mesmo as ações caíram um bocadinho hoje. Sim, eu não, por acaso hoje ainda não abri o home broker na parte das ações, só fui mesmo ao Bitcoin que acordei e vi lá uma notícia do meu Deus que está tudo em casa e eu, saldos? A Primark abriu. Coincidiu as duas coisas. Não, mas por acaso é interessante esse ponto. Mas acho que uma das coisas principais, antes de começarmos aqui a falar um bocado de diversificação, seria revermos aqui alguns conceitos iniciais, porque um dos principais erros que acontece no mercado acionista é que nós temos visto que ultimamente tem aparecido muitas páginas sobre finanças, tem aparecido muita gente a fazer perguntas sobre finanças, e isto tem duas vertentes quando eu olho para todo esse volume que está a aparecer. Primeiro, muitas páginas de finanças quer dizer que há muita gente a falar de finanças. Quando há muita gente a falar de finanças, é sinal que a bolsa está a correr bem, porque toda a gente está a falar sobre isto, então acho que estamos a passar aqui pelo mercado de alta. Olhando assim um bocadinho... Eu acho que também é o facto da literacia financeira estar a chegar ao nosso país, porque, sei lá, nos Estados Unidos investir na bolsa é uma coisa normal, e aqui é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa tipo, tu metes nisso, cuidado. Sim, também é verdade. Também é um bocadinho pela cultura que temos aqui, não é? Sim, eu lembro quando era mais novo, a minha mãe dizia muito isso, não metes dinheiro na bolsa, vais perder tudo, ou se investes realmente, só mete dinheiro na bolsa quem é rico e pronto, e há muitas mais experiências. Temos de fazer um episódio só com os mitos e as coisas que nos dizem e tudo mais, que eu acho que isso dá para ir para 1 hora de conversa. Sim. É o mesmo, e podemos também fazer outro a falar sobre os vieses, não é? Que vieses nós temos que já vêm desde a infância. Ou seja, todos aquelas lengas, digamos assim, que crescemos com elas. Uma delas, por exemplo, pode ser o viés da perda. Ou seja, nós sabemos que temos que fazer alguma coisa, sabemos que olhando para o mercado, que por norma, ele quando está em queda é quando nós devemos comprar, mas um dos viés que existe é mesmo esse. Nós olhamos, sabemos o que é que temos que fazer, mas a nossa cabeça diz não faças isto porque isto está tudo em queda. Nem é a cabeça, aí é o coração. O problema é esse, a tua parte racional sabe o que é que tens de fazer, mas ficas sempre receoso, tipo, será que desta vez vai ser diferente, tudo mais. Mas pronto, vamos então ver aqui como é que nós podemos diversificar. Primeiro por classes de ativos. Sim, claro. Certo. Temos aqui então ações, não sei se queres dar aqui uma rapidinha das ações. É verdade, vamos dar aqui uma rapidinha das ações. Isto vem do teu curso. Então, primos, pronto, para quem está a começar ou para quem caiu aqui de paraquedas, as ações é nada mais nada menos que uma parte de uma empresa, está bem? Ou seja, nós podemos fazer parte de uma empresa a partir do momento em que a empresa abre capital na Bolsa de Valores. Abrir capital na Bolsa de Valores quer dizer que transformar uma empresa que por norma é privada em pública. E isto dá acesso a toda a gente, investidores privados, investidores individuais ou então mesmo fundos, etc, poderem comprar e poderem ser sócios de uma empresa. Para isso vai-se adquirir apenas uma ação, e a partir do momento em que vocês adquirem uma ação, vocês passam a ser proprietários e passam a ter direito a voto à medida que tiverem mais peso dentro ou mais percentual da empresa. Assim um breve resumo, uma rapidinha. E nós aqui, então, para nos expormos a este ativo, às ações, nós podemos então comprar ações individuais, escolhemos uma empresa específica e a compramos, ou então através de ETFs. Exatamente. Em que compramos, no fundo, um conjunto de ações que têm em comum qualquer coisa, ou seja, são ações que estão incluídas num índice, que pode ser ou ações de uma determinada geografia, ou de um setor, ou coisas assim mais específicas.
É isto. Sim, é isso. Os ETFs é como se fosse, imaginem ali antigamente nós tínhamos os CDs, os top 10. Exatamente. Podemos olhar para o ETF como se fosse um top 10. O verão 2004. Pode ter ali não, uau, já nem me lembrava disso. Mas pronto, os ETFs é como se fosse uma cesta e nós podemos estar expostos a, imaginemos ter 50 empresas que sejam expostas à tecnologia alemã, podemos ter empresas que só sigam, por exemplo, energias verdes, só empresas só do setor da água, empresas um pouco de todo o mundo. Ou então depois aqueles índices mais generalistas em que estás exposto a empresas de todo o mundo, de todos os setores e tudo mais. E depois até há ETFs em que já incluem outras classes de ativos, mas depois também podemos falar disso noutra oportunidade. Sim, mas esses ETFs são mais generativos, eu costumo chamar de tosta mista, não é? Porque a tosta mista é quando um gajo mete tudo lá para dentro. Dentro da tosta mista só põe queijo e fiambre, não sei o que é que tu pões na tua. Amém. Aqui então as obrigações, que podem ser de empresas ou então governamentais. Exatamente. Queres dar aqui uma das obrigações? As obrigações é algo que já é muito usual, nós ouvimos na televisão, não é? Temos as obrigações, por exemplo, do Benfica. Por exemplo, as obrigações do Benfica, as obrigações da empresa. No fundo, nós aqui não somos detentores de nada na empresa, estamos só a emprestar-lhes o dinheiro que eles precisam, exatamente. Pronto. E recebemos uma taxa de juros que é fixa? Exatamente. Okay. E que tem um prazo de validade. Certo. Pronto, resumindo. As empresas, ou seja, as obrigações permitem o quê? Em vez das empresas ou do governo ir buscar dinheiro ao banco, vai buscar dinheiro a nós. Pronto. Nós emprestamos dinheiro, recebemos uma taxa muito pequenininha, está bem? Muito pequenininha, mas pronto. E tem ali um prazo de validade e a partir daquele prazo nós temos duas opções. Ou levantamos aquele valor ou então reinvestimos aquele valor. Digamos assim. Resumindo. Certo. Pronto, depois temos aqui também o imobiliário, que também podemos estar expostos através de REITs, ou então de imobiliário físico, ou seja, ter casas para arrendamento temporário ou de mais longa duração. Exato. As casas de arrendamento levam-nos um bocado ali para o Airbnb, que pode ser um exemplo. Embora o arrendamento é uma coisa muito banal, está no sangue do português. Uhum. Comprar casas para arrendar. Ou viver em casa arrendada, não é? Sim. Toda a gente conhece um bocadinho a realidade. O caso dos REITs é uma coisa que eu adoro. Por acaso ainda não tenho. Aqui para os primos que não sabem o que é os REITs, pronto. Os REITs é como se fosse um grupo, como se fossem os escuteiros, também. Onde metem lá toda a gente que esteja interessado no mercado imobiliário, faz uma vaquinha, ok? Reúne-se ali dinheiro e toda a gente investe em imóveis, está bem? Ao investir em REITs, nós, em vez de estarmos expostos, por exemplo, apenas a uma casa, nós somos proprietários de várias casas, mas como, por exemplo, ali as ações, nós só temos uma parte da casa, está bem? Vocês não são proprietários a 100%, são proprietários de uma pequena parte da casa. E participam dos lucros. Isto no fundo é como se fosse um ETF, mas do imobiliário. Exatamente. Existem vários tipos de REITs. Nós podemos ter REITs que sigam apenas, por exemplo, só imobiliário, ou seja, só casas e apartamentos. Podemos ter REITs que sejam de hospitais. Podemos ter outros que sejam shoppings, escritórios. Está muito na moda agora até de armazéns. E depois, lá está, neste caso, tu tens um rendimento mensal? Sim, podes ter rendimento mensal, trimestral, semestral ou anual. Os REITs, a vantagem deles é que eles são obrigados a distribuir no mínimo 90%.
Ok. dos seus lucros. E qual é que é a rentabilidade média de... É assim, depende, mas em média é 5%, está bem? Uhum. Ao ano. O meu que eu estou está a distribuir 9%, Ok. mas alguns têm mais. Alguns têm mais, mas também temos que... Uma das vertentes do rate é que eles têm muita dívida, está bem? Estamos a falar do mercado imobiliário, estamos a falar de muita construção, muita compra, e pronto, eles são obrigados a gerar dívida, mais dívida, mais dívida, mais dívida, para construir e comprar, não é? Certo, mas mesmo assim, se formos a comparar as duas alternativas, que é comprar Ou arrendar. REIT, ou então comprar uma casa, pouca gente comprou uma casa com 100% de capital próprio, ou seja, tu aí estás sempre a considerar que vais alavancar, por isso até é melhor, acho eu, estares exposto a um mercado grande em que, ok, uns podem correr mal e tudo bem, mas pode cair um bocadinho, mas também tu decides qual é que é o capital que colocas lá, do que seres tu a comprar um imóvel para arrendamento, em que tens de pôr ainda uma quantidade considerável na entrada e depois ainda estás alavancado bastante. Sim, a vantagem do rate, por exemplo, primeiro tem a ver com... com os inquilinos. Exatamente. Primeiro tem a ver com a liquidez, não é? Sei. Porque, ao contrário de uma casa, tu compras uma casa hoje, não a consegues vender amanhã pelo mesmo preço, não é? Se quiseres vender amanhã das duas uma, ou tens mesmo muita sorte, não é? Ou então tens que baixar o preço. E primeiro, para conseguires vender uma casa de um dia para o outro, também lá está. Toda a papelada, todo aquele processo. Sim, não é uma coisa que te dê dinheiro instantaneamente. Exatamente, claro. é difícil. Mesmo tendo o dinheiro à mão, ainda é difícil porque ainda falta fazer todo aquele papel. Quando então, nós falamos... Aqui os REITs então são transacionados em bolsa, como... são transacionados em bolsa e tu desfazes dele na hora. Em poucos minutos já não tem tanto compras como vendes. Então é mesmo um comércio de troca e a liquidez nisso é brutal. Pronto, depois também tem aqui então outro tipo de ativos. Tem o ouro, prata, exatamente, essas coisas assim, que são os clássicos. Muito antes de existir qualquer uma das outras coisas, já se trocava ouro neste mundo. Sim, são as commodities, são as coisas mais normais. Pronto, depois temos aqui as criptomoedas. Que são as coisinhas mais recentes, não é? Que são as coisinhas mais recentes e que se falam também bastante agora. Sim, hoje em dia é o que está mais na moda e muito pessoal que tem entrado na bolsa, tem entrado mesmo pelas criptomoedas. Quando nós falamos aqui de diversificação, que tem a ver com a defesa, mas muita da gente está a entrar na bolsa, que está a começar a investir, e eles não percebem porque é que estão a investir. Eles estão a entrar na bolsa porque querem ou vêm com a ideia do lucro rápido. Uhum. Que é um perigo. Exatamente, passa-se na televisão aquilo que nós vemos. Todos os dias há milionários com as criptomoedas, é uma verdade, nunca houve tantos milionários como está a ver hoje em dia, mas ao mesmo tempo há vários casos de pessoal que se tem suicidado à conta disto. Ainda recentemente no Brasil houve um trader que estava a fazer um trade online e que perdeu assim em direto 200 mil reais e ele em direto matou-se. Que horror! Tipo, uma coisa muito, muito chocou. Então é uma chamada de atenção aqui para os primos, é que este mercado, assim como todos os mercados, quando nós falamos aqui de investimentos em bolsa de valores, investimentos em criptomoedas, ou seja o que for, existe um risco. E o risco pode ser a perda de capital a 100%. Por isso é que lá está, é a importância da diversificação, não é? E de conheceres o teu perfil de risco, porque nem toda a gente consegue ter a mesma percentagem em todos os ativos e está tudo bem, ninguém está mais certo ou mais errado. Exatamente. E também a importância de saber que quando estás a investir é para longo prazo. Ou seja, não vais colocar em nenhuma destas coisas dinheiro que precises daqui a um ano, um mês ou o que seja, porque lá está. Tanto pode acontecer de estar a correr muito bem e até tiras com lucro, como de repente o teu investimento desvalorizou 20 ou 30% e tu achavas que tinhas 1000 euros e já só tens 700 ou uma coisa assim. Uma das coisas que eu acho que devia acontecer, e não é por mal, mas devia acontecer mesmo porque é uma chamada de atenção. As primeiras operações deviam correr mal.
por norma, ao pessoal. Quando tu começas a investir, por exemplo, começa a correr muito bem, tu ficas a pensar que não é... Já sabes tudo, Foi a sorte. Pois. Não, olha, eu sei o que é que estou a fazer, olha, tá? E às vezes nós estamos a começar a investir, mas estamos a investir em momentos de alta. Ou seja, qualquer moeda qualquer euro que tu metas em altura de alta, em época alta, digamos assim. Sim, seja o que for que tu faças, seja qual for a tua estratégia, vai correr bem, não é? Estás a ganhar dinheiro. Agora o problema é que podes acordar amanhã de manhã e levares assim uma chapada. Aconteceu-me isso. Eu comecei a investir no final de 2019, sempre a subir, até que em março de 2020, de repente, sim, foi exatamente. tudo para ali abaixo. Era Mas muito- entretanto já estou no verde há muito tempo, mas lá está. Porque mantive, na altura, As também já lia muito, mantive tudo, pronto, e não perdi dinheiro nenhum, mas lá está, aquilo também assustou um bocadinho, mas é bom que tenha acontecido logo no início, quando nem sequer tinha lá muito dinheiro, porque eu imagino que se já tivesse, tipo, 100 mil euros, e de repente, em vez de serem 30 euros a perder, fossem 30 mil, já era um bocadinho pior. Eu, por acaso, a mim aconteceu-me, olha, aquilo foi em março de 2020, eu tinha começado em 2019 e já tinha lá, março de 2020, já tinha lá para aí 4 mil ou 5 mil investido, e vi a minha carteira aqui quase 50%, portanto, acordares de manhã com 2.500 euros a menos, eu nem precisei daqueles choques do hospital, que ele pôs-me a pé daquela cama. Não é fácil. Não é fácil, mas lá está, é uma das coisas que eu acho que devia acontecer a toda a gente no início. Porque a partir desse momento também percebes que tu Não, até consegues- podes chegar à conclusão e dizer assim, não aguento isto não é para mim. E reduz a tua exposição ao risco, não é? Pode acontecer isso, ou então, que foi como aconteceu, consegui ver aquilo na parte racional e a única coisa que eu pensava era quem me dera ter mais dinheiro para poder estar a comprar agora. E consegui manter. Eu, por acaso, nessa altura eu tinha comprado muito. Porque também quando houve o Covid, foi anunciado, eu lembro que estava em Portugal, e eles anunciaram o fecho, ou começar ali a fechar as coisas no dia 17 de março. Que era o dia do meu aniversário, não é? Vocês são uns fofos, ninguém me deu os parabéns nessa altura. Mas pronto, no dia 17 de março eu sei que eu estava em Portugal e ia ter a minha viagem para voltar para a França. E o que aconteceu foi que eu fiquei fechado até ao dia 19. Assim que cheguei em França, eu tinha algum dinheiro guardado em casa, e então a primeira coisa que foi ir ao banco e eu disse, não, anda cá que agora vamos às compras. E por acaso aproveitei bastante nessa altura, porque era um dinheiro que ainda tinha reservado de lado, e aproveitei nessa altura mesmo para comprar, e 2 dias a seguir já estava a comprar, foi tempo de meter no banco, mandar para a corretora e ir às compras, e foi algo muito, muito, muito interessante. Mas pronto, depois voltando aqui para nós começarmos. O último que eu tenho aqui, a última classe de ativo é o peer-to-peer, que é basicamente emprestar dinheiro diretamente a empresas ou a particulares, ou seja o que for. Ou seja, em vez de irem pedir dinheiro ao banco, pedem diretamente a uma pessoa. Tu investes em peer-to-peer? Eu só tenho na Bandora. A Bandora pode ser considerada peer-to-peer, pode não ser considerada peer-to-peer. Eu tenho lá investimento em Bandora, não tenho em mais nada. Tinha na Ivan Wallet, mas por acaso retirei antes de aparecer o aviso. Pois, olha, eu sei que isto aqui é um dos investimentos mais arriscados que podes ter, não tanto pelo risco da pessoa a quem emprestaste falhar, porque tu consegues diversificar e com 1000 euros consegues emprestar a 100 pessoas diferentes, porque dá para emprestar desde tipo 10 euros. O perigo é mais na própria plataforma, porque é algo que não está regulado. Pois. Eu já tive a experiência de uma empresa desaparecer. Tinha 2000 euros na Groupier e estou até hoje a saber se vou ter esse dinheiro de volta. Porque pode acontecer mesmo. é assim, aquilo ainda não está 100% fechado, porque o que eles dizem é que, imagina, em março, quando isto começou tudo, começou uma confusão, eles naquele site tinham uma política de buyback, ou seja, se tu por algum motivo já não quisesses aqueles empréstimos, podias vendê-los e a plataforma era obrigada a comprar. O que aconteceu? Em março, toda a gente a ficar maluca,
toda a gente foi lá querer o dinheiro de volta. E o que Claro. aconteceu? A plataforma não teve possibilidades de conseguir devolver a toda a gente. E aquilo ainda está ali congelado, não estou a ver se resolve e tudo. Ok, isso foi uma má experiência. E depois também invisto na Mintos, Sim. que eu adoro. É uma das plataformas mais antigas, é uma das que tem maior volume de... Transações? Exatamente. E lá está, e ultrapassou a crise relativamente bem. Houve alguns atrasos, mas é normal. Nós também estamos aqui com as moratórias. As pessoas também não pagam a casa há um ano, não é? É normal que... Normal, isto é está, normalíssimo. claro. E também tinhas na Crowdester, não era? Sim. Essa é uma que eu gosto. Lá está, a Mintos. Tu na Mintos podes emprestar individuais, ou seja, em créditos pessoais, créditos... porque aquilo depois empresta do género... Para pagar faturas de telefone, etc. Não. Como é que se essa? chama aquela... tipo a Cofidis. Ok. Estás a ver? Mas não tens a Tinhas Cofidis. créditos. Como é que a Cofidis consegue o dinheiro? Eu empresto à Cofidis, a Cofidis distribui. É desse Então jeito. tu ficas o meu dinheiro. Foste tu que ficaste Exatamente, com o estás a ver dinheiro. aquelas compras que fazes com o cartão de crédito? Sou eu que te estou a emprestar com juros de 15%. Então lá em baixo vem assim a dizer, com o patrocínio. Exato. Temos de apontar aí estas todas. Sim. A Crowdester é mais em projetos assim mais diferentes e é por isso que eu gosto. Tipo, na Mintos eu nem sequer sei a quem é que não me dou o trabalho de ver cada pessoa, porque lá está, eu empresto 10 euros a cada um e se um falhar não é stress nenhum. Na Crowdester já são projetos mais fixes, tipo filmes. Há um filme que vai sair agora, depois eu vou dizer. Depois o meu nome até aparece lá nos créditos. A sério? Pois. É melhor não dizer, senão depois descobrem que é que está ali o nome português. Mas isso não há problema, as pessoas já descobriram esta altura do campeonato. Não, é assim, tem coisas assim mais engraçadas. Mas aí o investimento já é de 50 euros no mínimo. Mas sim, mas lá está, estás com 50 euros, já consegues fazer muito barulho, digamos assim. Já consegues estar exposta a muita coisa que se calhar, se pegasse nesse dinheiro e apenas o aplicasse numa ação, podia dar em nada, não é? Pegar nesses 1000 euros e aplicar todos numa ação, podia não dar em nada, portanto... Sim, aqui é mais, tipo, também há um rendimento mensal fixo, mais ou menos. Se tiveres sempre o mesmo valor investido, as taxas de juros são sempre muito parecidas, recebes sempre ali, sabes sempre que recebes aquele valor. Aquilo está quantas taxas, mais ou menos, aqui para os prémios terem uma noção? 12%. É lá! 12. É, 12%, isto quer dizer que em 100 euros vocês ganham 12 euros, hein? Tendo em conta que nos certificados, nos depósitos a prazo com 100 euros, vocês ganham 10 cêntimos. 10 cêntimos se tiveres 100 mil euros. Sim, pois. Com 100 euros vocês ganham ali 1 cêntimo e não se esqueçam que ainda têm que pagar as taxas por causa daquele 1 cêntimo. Portanto, é uma ótima maneira de investimento, neste caso na poupança, também prémios. Quando falaste de fazer aqui a diversificação, leva-me por um livro que eu li recentemente do Nassim Taleb, que é o Antifrágil. Se calhar não conheces, mas... Ainda não li, mas tenho para ler. Devias ler, porque ele diz mesmo, o antifrágil é o quê? É transformar alguma coisa que seja frágil em alguma coisa que é antifrágil. E o que é o antifrágil? Que é melhor dizer assim. O frágil é algo que parte, não é? Imaginemos uma chávena em que tu metes aqui em cima da mesa, vem aqui um cão, manda isto ao chão e pronto. E acabou-se a chávena, não há mais água para ninguém, ou chá, ou café, ou lá o que é que seja. O antifrágil é o contrário. O antifrágil é que tens, por exemplo, a tua chávena e que vem o cão e ela, além de não partir, ainda fica mais forte. Exemplos aqui de coisas antifrágeis. A indústria dos aviões. Cada avião que cai, imagina, ali o 11 de setembro, houve ali o atentado. Depois dessa altura, poucos atentados aconteceram. Porquê? Porque à medida que há um ruído, à medida que há qualquer coisa que avala, ali abalou a indústria aeronáutica,
quando alguma coisa avala, ela vai ficar mais forte. E eles então começaram a aplicar novas medidas, mais controle nos aeroportos, isso tudo. E com isto, a indústria fica mais forte. Assim como o nosso corpo. O nosso corpo também é antifrágil. As pessoas não sabem, mas ele é antifrágil. Por exemplo, quando nós vamos falar aqui de músculos, eu agora a fazer músculo, mas os primos não conseguem. Não vi, eu também não. Pronto, eu deixei os músculos em casa, desculpa. Desculpa. Quando, por exemplo, estás no ginásio e queres fazer o braço, ganhar bíceps, tu primeiro estás a destruir o músculo para ele ficar mais forte. Então isto é um dos conceitos do antifrágil e que o Nassim Taleb explica muito bem e que é aplicado também nos investimentos. Se nós estivermos expostos apenas a uma ação, se der asneira, nós perdemos o nosso capital todo. Agora, quanto mais diversificado nós tivermos, por exemplo, ali os teus 2.000 euros naquela plataforma, se só tivesse 2.000 euros, tu terias perdido tudo. Ou estaria ali bloqueado ou congelado. Mas como tens dinheiro espalhado por várias plataformas, vários métodos de investimento, quer seja por ações, quer seja por ETFs, quer seja por imobiliário, por peer-to-peer, etc. Quando há aqui um avalo, quando há um cão que passa, quando há um Covid que chega, tu já sabes que as tuas ações não vão ficar a zero. Elas vão reduzir, sim, vão cair, é normal que vá cair ali o valor, mas de qualquer das formas, nem todas as indústrias vão ser afetadas, não é? Imaginemos, o governo mete agora, tu estavas só exposto aqui ao mercado, por exemplo, das bebidas alcoólicas, e o governo chega e mete uma taxa nas bebidas alcoólicas. As tuas ações, imaginemos que seja da Heineken, elas vão cair. Se tu estivesse só exposto à Heineken, ou só ao mercado das bebidas alcoólicas, ou só ao mercado dos açúcares, as tuas ações iam ali despencar, que era uma coisa doida. Quanto mais diversificação nós tivermos, melhor vai ser para os nossos investimentos. Também podemos diversificar geograficamente. Certo. Temos então desde países desenvolvidos, mercados emergentes, ou então escolher um país específico no qual queres investir. Sim, exato. E depois também, exatamente. E depois também, se calhar, investir, por exemplo, se tens ações ou ETFs ou assim, se calhar também diversificar na corretora que utilizas, ou não? Sim, eu por acaso comecei a fazer isso há pouco tempo. Ok. Eu usava só a de giro, mas como tem havido, lá está, o tal viés, não é? Nós sabemos o que é que temos de fazer, mesmo tendo confiança onde nós estamos a investir, o emocional leva-nos sempre a pensar um bocado, leva-nos sempre a agir em defesa, quer queiramos, quer não. E então, eu próprio já comecei a diversificar também em termos de corretora. Eu tenho na de giro, comecei agora a trabalhar com a XTB a partir do momento em que eles anunciaram as ações a custo zero, os ETFs a custo zero. Atenção aos custos zeros, que às vezes não são bem custos zeros, está bem? Tenham atenção a isto. Que há sempre aqueles asteriscos pequenininhos, as letras pequenininhas que ninguém lê. Assim como no setor das criptomoedas também comecei a diversificar já. Já neste momento já estou em 2 corretoras, porque rebentou agora aí mais uma notícia de uma Na Turquia. Exatamente, uma corretora de criptomoedas. É uma corretora de criptomoedas que pode dizer não. Se calhar, sim. Sim. Se não for paciência, vocês perceberam. Mas pronto, que estourou aí, neste caso, e isso levou-me também a começar a proteger-me mais um bocado. Lá está, o sistema do antifrágil. E mesmo lá está, no meu caso, no peer-to-peer, se tivesse tudo, lá está, eu tenho em várias plataformas, porque se tivesse tudo na mesma, também já estava ali a expor-me tanto a um ativo como àquela plataforma em si. Exatamente. Agora que falámos aqui um bocadinho sobre aquele problema que aconteceu na Turquia, como é que tu neste momento estás a proteger? Eu sei que tu compras, estás um bocadinho, começaste há pouco tempo a investir nas criptomoedas. Uhum. E como é que tu já pensaste alguma coisa? Como é que vais fazer para proteger o teu portfólio? Já começaste o meu já está. Eu mesmo antes de comprar, comprei a Ledger, que é uma hardware wallet. Ok. E então o que eu faço é compro as criptomoedas e transfiro para a Ledger? Exatamente. Para a tua wallet. Ou seja, são minhas. Sim, é isso. Agora, mesmo que se a corretora desaparecer ou o que seja, eu entro noutra qualquer, mas as moedas são minhas, eu consigo transacionar. Mas tu pagas alguma taxa para transferir? Sim.
Não sei dizer, mas todas as transações são cobradas Pois, para sim, serem validadas. quer seja depósito, quer seja Tudo. compra, quer seja Não, venda. é a forma, não é? De Da registrar. rede, exatamente. Sim, tem uma taxa, mas é assim, o que eu penso, e mesmo a Ledger custou 40 e qualquer coisa euros. Eu estava a pensar, compro, não compro. Nossa senhora, as sapatilhas da Nike. Ai, Não, pois. Eu pensei assim, na volatilidade da Bitcoin, eu estou preocupada com 40 euros que custa o rei da pen, não vale a pena. E pronto, Mas eu aquilo é em comprei. pé? Tu recebes uma pena em casa ou É eu uma, não sei, não conheço, não. é uma penzinha. Eu depois mostro-te. Vais ficar, porque senão não vai aparecer na câmara. Depois eu não vou buscar. Depois eu mando-te uma foto. É que isto é engraçado, primos. Por exemplo, nós temos aqui uma caneca. Vocês não conseguem ver, e é bem feito. Mas nós temos aqui uma caneca. Estamos a beber água e aqui as nossas câmaras, nós estamos a gravar aqui pelo Skype. As nossas câmaras fazem desaparecer tudo o que nós temos na mão. Por isso não vale a pena ir buscar a pen, porque depois tu não consegues ver. Paraste aqui alguns portfólios, não é? De grandes investidores e que, para dar aqui alguma ideia também, como é que os grandes, podemos chamar assim, os grandes, não é? Eu pus isto primeiro para ter assim um exemplo de como é que grandes investidores diversificam, mas também como prova de que não há certo ou errado. Nós temos aqui exemplos de 2 grandes investidores, todos eles, aliás, ambos tiveram grandes retornos ao longo dos anos e têm aqui um portfólio aparentemente completamente diferente e ambos resultaram, aliás. Sim, aliás, eu acredito que cada portfólio deve ser individual, não é? Claro. Assim como nós temos a nossa própria casa, também devemos ter o nosso próprio portfólio, porque cada um acredita de uma maneira diferente numa empresa, não é? Cada um acredita, aliás, é o meu portfólio, não é o vosso portfólio. E tu sabes quais é que são os teus objetivos, quando é que queres o Exatamente. dinheiro, qual é que é a tua tolerância ao risco, tudo mais, o que é que gostas, porque depois isto também, olha, eu até acho piada a isto, imagina, tu até tens uma casa para arrendamento e achas muita piada, e eu meto-me nisso e penso, não gosto de ser senhorio. Pois, é algo que lá É está. mesmo pessoal. Deve ser mesmo muito pessoal e às vezes nós recebemos mensagens e isso tudo nas redes sociais do pessoal a perguntar, olha, onde é que devo investir e isso tudo, e por muito que nós queiramos ajudar e nós temos as páginas online mesmo com esse intuito de vos ajudar, primeiro para ajudam-nos também a nós a manter o foco, não é, naquilo que estamos a fazer e a não baixar a guarda, mas ao mesmo tempo, por muito que nós queiramos vos ajudar, é algo muito pessoal. Eu não vos posso dizer, olha, atenção que isto não é recomendação, pega nas tuas coisas e mete tudo em Bitcoin, ou pega nas tuas coisas e vai meter ali tudo nos CTTs e amanhã... Nem podes fazer isso, não é? Exatamente, nem posso fazer isso, nem quero. Não neste momento, se calhar mais tarde, quem sabe, mas neste momento nem quero ter essa responsabilidade. Para esse tipo de recomendações vocês vão à Antonieta que está ali no balcão do Santander e ela diz onde é que vocês têm que meter o dinheiro. Mas se vocês perguntarem à Antonieta onde é que ela mete o dinheiro, não é lá de certeza. Pois, mas já são outras histórias. Mas pronto, diz-me então, vamos lá falar aqui um bocadinho do portfólio. Olha, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui então do David Swenson, que é o diretor de investimentos da Universidade de Yale. Boa. Pronto, ele começou lá em 1985 e em 35 anos passou o portfólio de 1,4 mil milhões de dólares para 29 mil milhões de dólares. Ou seja, um aumento de 1971% em 35 anos. Pessoal, quem é bem? E pronto, eu li isto aqui num livro, O Jogo do Dinheiro, do Tony Robbins. Por acaso não li. Tens de ler, é muito giro. Vi a palestra dele que tem no Netflix. Ele tem lá uma palestra de 6 dias. Não são 6 dias. É um livro que também depois passou para livro, também já ouvi. Pronto, e é brutal aquilo. Ele dá vontade de fazer coisas. Dá, mas um dos problemas mas isso tem a ver com tudo. Com
mesmo quando tu vais ver palestras de coach ou quando vais ver um TED Talk, que eu adoro, o problema disso é que há duas vertentes. Há o pessoal que sai lá dentro com o fogo no cu de fazer tudo, e há aquele que sai lá dentro a dizer isto não é para mim, ou é muito fogo de vista. E é por isso que o número É por isso que uns fazem e outros não fazem. O número de pessoas que têm sucesso, a maior parte das vezes, nos investimentos, nos negócios, seja, ou mesmo na vida, pode começar por aí, não é? Aqueles que dizem, isto não é para mim, ou isto é apenas balela. E esses depois vão se revelar mais à frente. They really crack me up. Crack me up. Wah, wah, wah. Donald Duck, he's my little pal. Wah, wah, wah. Donald Duck, Daisy is his gal. Wah, wah, wah. Donald Duck in his sailor suit. Wah, wah, wah. Donald Duck, gee, I think he's cute. Pessoas, E depois temos todos os outros, não é? Que realmente percebem que muito do que está ali é uma pessoa que passa por dificuldades, é uma pessoa que já passou por muitas dificuldades na vida e que se levantou. Então nós temos que olhar para a força e para tudo aquilo que ele tenta transmitir, não é? E pegar ali ou melhorar 1%, 2% naquela palestra. E eu acho que isso é brutal. E eu sinceramente já vi a palestra dele no Netflix. No mesmo dia vi duas vezes. Nem me lembro do nome agora. Era... Unleash the Power Within. Não, acho que não era esse. Entretanto, num próximo podcast o pessoal diz. Exato. Não sei mal. Ou vão pesquisar também. Tony Robbins, Google it. aparece lá. Quando questionado sobre o que é que ele sugeria que um investidor individual, como fizesse a distribuição do portfólio, o que é que ele sugere? Fundos indexados, ou seja, ETFs com baixos custos de gestão, com as proporções 20% ações americanas, 20% ações internacionais, 20% imobiliário, 15% obrigações do Tesouro Americano, 15% TIPS, que são obrigações mas que estão ligadas à inflação, exatamente, e depois 10% de ações de mercados emergentes. Ou seja, isto é o que uma pessoa que multiplicou sei lá quantas vezes o dinheiro. Cresceu 1971%. Exato. Apenas e só. Que é isso? Exatamente. Isto é o que esta pessoa sugere. Depois também tem aqui a sugestão do Ray Dalio. Sim. Que é alguém muito conhecido. Exatamente. É o criador do fundo mais lucrativo do mundo. Tem a empresa Bridgewater. Estou a ouvir agora o livro dele, Principles, e é espetacular. Eu acho que também ias gostar muito de ouvir. Porque ele fala da parte dos investimentos e de tudo o que ele aprendeu, mas ele adora psicologia e comportamento humano. Eu começo a me interessar por isso cada vez mais. É super interessante, é mesmo muito fixe. Lá está, tem a ver com aquela situação dos viés e tudo mais, tentar compreender como é que nós lidamos perante as situações. E mesmo que ele no processo de seleção de funcionários para a empresa dele, faz uma série de testes de personalidade, comportamento, porque sabe que há tipos, até que tem a ver com o teu cérebro e com a tua forma de pensar. Há pessoas que são mais indicadas para certas tarefas, há pessoas que são mais indicadas para outras, e eles têm um género de cartinhas de cromos na empresa, que cada pessoa tem os pontos fortes, os pontos fracos e tudo mais, e o que é que ele faz é com que as tarefas sejam dadas à pessoa que vai ser mais eficaz a fazer essa tarefa. Sim, isso é brutal. É espetacular. Isso é brutal. E é um dos problemas que existe, por acaso, quando eu trabalhei na indústria fabril, era um dos problemas que existe. É que a maior parte, eles estão a precisar de pessoal e não ligam, nem sequer se preocupam se é o teu local indicado. Então o que acontece muitas vezes é que pode existir a quebra de produção, pode existir muitos erros, porque estão a colocar uma pessoa que tem duas mãos esquerdas numa zona em que ela precisa de uma mão esquerda e uma mão direita. Eu era esse gajo, por exemplo, eu tinha duas mãos esquerdas. E podia estar a ser muito mais produtivo noutro sítio qualquer, não é? Exatamente, e então é importante, lá está, quando tu falaste aqui da psicologia, é mesmo algo que eu começo... Tens de ler este então, é muito fixe. Olha, um dos livros que eu estou a ler neste momento, e também lá está, reverte um bocadinho para isto, tem a ver com o Diário de Anne Frank,
também tem muita psicologia por trás. Tentar perceber como é que eles, em pleno holocausto e tudo mais, como é que eles sobreviveram, como é que eles tiveram que fazer, e os judeus são do povo mais rico que existiu na história. Pá, e é algo brutal. Eu sei que na escola eu li aquilo com olhos de quem não lê, e agora estou a olhar para aquilo realmente com os olhos de perceber como é que funciona e tudo mais, e está-me a dar um prazer enorme. Também tens que ler outra vez. Sim, eu por acaso eu li há algum tempo já. Tenho de ler outra vez. Então aqui o Ray Dalio tem o portfólio All Weather, que foi um dos que ficou mais conhecidos. E o que é que ele sugere então? Também em fundos indexados, com comissões baixas, 30% de ações americanas, 40% de obrigações do Tesouro Americano de longo prazo, 15% de obrigações de Tesouro Americano de médio prazo, 7,5% em ouro e 7,5% em commodities. Ou seja, nada a ver, nada a ver. Parecido, mas aqui por exemplo não temos imobiliário, temos muito maior porcentagem em obrigações, tudo mais. Sim, mas tu investes em ouro, por acaso? Estou a ver aqui o ouro. Não. Eu acho que também eu não invisto nem em commodities, sinceramente. Aliás, se nós vamos falar aqui de bitcoins, nós podemos falar que é quase uma commodity digital. É o ouro moderno, exato. É uma commodity digital, não é? Mas pronto, ainda não está dentro das commodities e tudo mais, e não é algo que eu invisto. Mas lá está. Mesmo obrigações também é algo que eu também não tenho. Não me diz tanto. Aliás, quando falaste no início do podcast ali das obrigações do Benfica. Atenção, eu nunca investiria em obrigações do Benfica. Fica aqui claro. Mas elas estão em promoção. Ok. Pronto, e continua. Já vamos perder amigos. É aquele livro de Como Perder Amigos e Influenciar Pessoas. Exato. É a nova versão. Mas ele teve aqui uma boa... Não metemos aqui quanto é que ele teve de crescimento. Mas pronto, não, mas aqui não é tanto. Este aqui não é tanto eu não sei os valores de crescimento. O que eu sei que é espetacular neste é que num número de anos que eu agora também não sei dizer, mas depois podemos pôr nas notas do podcast. Sim. Em X anos, tipo 30 anos, só teve retorno negativo em 1. É uma coisa assim. Ou seja, o que este tem é pouca volatilidade. Exatamente. Por isso é que se chama All Weather, ou seja, ele é um portfólio para todas as estações, quer estejam as ações em alta ou em baixa, ou o que seja. Não importa como está protegido. Estás protegido, exatamente. Qual é a tua estratégia neste caso? Eu estou na fase de acumulação, por isso invisto em ETFs de acumulação. Não tenho interesse em receber dividendos. Eu sei que há aquela parte psicológica de ver, que tu gostas muito também, de ver os dividendos e tal. E eu sei que eu sou o bicho do Excel, eu sei que é mais eficaz acumular, por isso é isso que eu faço. Eu tenho ETFs de acumulação, tenho peer-to-peer, tenho Bitcoin. No fundo, não tenho grande interesse em ter obrigações, porque lá está, qual é que é a função das obrigações num portfólio? É baixar-te ali a volatilidade. Eu não me importo com a volatilidade porque eu não preciso daquele dinheiro agora. Ele pode cair, que até é bom porque posso comprar mais. Só na fase em que eu passar a viver dos investimentos é que preciso de um bocadinho mais de proteção no meu portfólio. Neste momento só quero acumular. E depois há uma coisa engraçada que eu li num livro que também gosto muito, que é o Set for Life, em que ele diz que o risco é a probabilidade de teres menos dinheiro no futuro. Sim. Ou seja, na minha opinião, é muito mais arriscado ter o meu dinheiro para os meus objetivos, que são reformar-me daqui a 10 anos, é tipo 1000 vezes mais arriscado ter o dinheiro nos certificados de aforro do que ter o dinheiro 100% em ETFs de ações. Porquê? Porque a probabilidade de eu atingir o FIRE em 10 anos tendo o dinheiro nos certificados de aforro é 0. A probabilidade de atingir o FIRE em 10 anos se tiver dinheiro em ETFs de ações, se calhar é 90%. Sim, e atingir o FIRE, lá está, o valor pode oscilar,
Mas eu acredito que quando chegares aos teus 10 anos, se o Stufire for ter 300 mil, calculo, não. Se for ter 300 mil euros, primos, não se assustem, 300 mil euros. Depois que vocês começam a interessar por este mundo, vocês percebem que 300 mil euros afinal, não é assim tão difícil quanto diziam lá em casa à mesa. Mas olha que por acaso eu acho que isso é uma coisa engraçada, porque eu acho que as pessoas têm a ideia de que para se reformarem ou para uma coisa assim precisam tipo de 1 milhão, 2 milhões. E na verdade, quando eu fiz a conta, a minha primeira reação foi só 300 mil euros, então afinal isto é possível. Mas o problema é que muita gente acredita que, se tu vais perguntar às pessoas, se tu falas a alguém 300 mil euros, é um valor que é absurdo, que eles dizem que jamais... Sim, ok, certo. Teriam esse valor, tipo... Mas não é difícil. Basta olhar... A partir do momento em que eles se metem a comprar uma casa... É quase que vais pagar isso ao banco, não é? Primos, é quase esse valor que vocês vão dar. Vocês vão dar a entrada, vocês vão pagar o crédito ao banco se for uma casa de 180 mil, e que vamos pensar ali que vocês estão a pagar 200 euros por mês durante 40 anos. Vocês vão chegar ao final... Aliás, até faço aqui a continha no instante. 200 euros não, 40 anos há 96 mil euros. Mesmo assim, há pessoal que paga 500 euros, 480, estamos a falar de 240 euros. 240 mil euros. Fora mobilar a casa, fora meter os portões, fora meter tudo mais. A brincar, 300 mil euros não é assim tanto dinheiro. Não, para... e depois é assim... Poupar 300 mil euros é complicado, mas lá está, o meu plano não é ser eu a poupá-los, é investir e ser o meu dinheiro a gerar 50% desse valor, não é? Sim, mas a maior parte das vezes, se for 10%, até pode gerar muito mais. Aliás, eu vi um post recente que dizia que até à data de hoje, ou seja, até 2020, a média de antes da bolsa, que estava ali entre o 8 a 10, neste momento estava o 11.1. Ou uma cena assim. Depois do Corona Crash, houve aqui um aumento no preço das ações e tudo mais, foi um absurdo. E então pronto, ali subiu um bocado do retorno na média dos anos todos que existe bolsa, desde 1900 e troca o passo. Portanto, 11%, se vamos calcular 11% ao ano, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Pronto, temos aqui o Andy Edstrom, consultor financeiro, certificado nos Estados Unidos. Exatamente. Eu conheci-o porque li um livro dele, o Why Buy Bitcoin, e achei super interessante um exemplo que ele deu, baseado não no futuro, mas sim em dados, em registros passados, e uma simulação de 2 portfólios. Os dados são entre 30 de junho de 2011 e 30 de maio de 2019, que é desde que há dados fidedignos do valor da Bitcoin e até à data em que ele escreveu o livro. Pronto, ele dá então um exemplo de um portfólio sem Bitcoin, em que está distribuído 20% igualmente por ações americanas, ações de países desenvolvidos excluindo os Estados Unidos, ações de mercados emergentes, obrigações de empresas e ouro. Ou seja, temos aqui 5 ativos, 20% em cada um. O que é que acontecia neste período? Tínhamos então um retorno de 4,58%. E um desvio de 2,64%. Nós podemos então olhar para aqui para o desvio como se fosse o risco. Sim. É assim que é avaliado o nível de risco, é pela volatilidade que existe. Ou seja, nós aqui tínhamos um desvio de máximo de 2,64%. Pronto, depois ele apresenta outro exemplo, que é integrando 2% de Bitcoin no portfólio e ainda colocando aqui 10% de tesouro americano, que é o que é considerado um investimento com risco zero. Sim, é como se fosse aqui os certificados a forro. Exatamente, risco zero, taxa garantida, ou seja, estamos aqui a introduzir 10% de uma coisa super garantida. E distribuindo igualmente 17,6% pelos 5 ativos que tinha no portfólio anterior. E o que é que acontecia neste caso? Um retorno de 7,27%, ou seja, mais de 3%, quase 3% superior ao portfólio anterior, com um desvio de 2,63%. Ou seja, um desvio inferior ao anterior. Sim, ou seja, 1%, introduzir 0,1%. Exatamente, ou seja, tu introduziste aqui a Bitcoin, conseguiste também introduzir tesouro para baixar o risco e aumentaste o retorno em 3%.
Porque é que isto acontece? Ele também explica isso muito bem. Ele fala então da taxa de correlação entre os ativos. Ou seja, tu, sendo ações americanas ou de mercados emergentes, ou assim, tem uma correlação muito alta. Ou seja, andam sempre Muito mais ou paralelo. menos juntas. Exatamente. Quando uma sobe, a outra sobe, eu acho que tem uma correlação de 70%, ou uma coisa assim. Ou seja, é bastante alta. Já as obrigações, o ouro e a Bitcoin, em relação às ações, têm uma correlação de 30%. Ou seja, Por norma, o que costumas dizer é quando uma está a subir, a outra está a cair. aí é ao contrário, aí é quando, exato, também acontece, mas não, ou seja, aqui o que acontece é que não há correlação. Quando a correlação é menos 100%, é que significa que andam em direções opostas. Ok. Aqui o que acontece é que não há correlação, aparentemente. É perfeito, sim, porque lá está, o tesouro também não mexe muito, é quase zero. Pronto, tudo que vai a zero vezes qualquer coisa vai a zero, portanto Claro. não vai mexer nada. E aqui o que acontece com a Bitcoin é que a Bitcoin só tem no máximo 17% de correlação com qualquer um dos outros ativos. Ou seja, aparentemente anda ali na sua montanha russa, não quer saber de nada do que está a acontecer. E o que isto faz é com que o desvio reduza porque tens ativos no teu portfólio que andam em direções contrárias. Sim. Ou seja, se um está a subir, o outro está a descer e acabas por conseguir o melhor, que é um retorno alto e risco baixo, que isso aí é o sonho de todos os investidores. Pronto, neste momento acaba mesmo por equilibrar o portfólio, neste caso tem ali um equilíbrio saudável. Claro que isto aqui é tudo muito bonito porque estamos a ver dados do passado, não é? Agora ninguém sabe o que é que vai acontecer no futuro, mas... Aliás, isto está medido até 2019. Sim, não tenho aqui. Ainda não apanhaste. Tiveste uma sorte, não apanhaste o Covid. Tinhas Vamos escrito- agora. Tinha escrito o livro um ano mais tarde. Que ele não sobreviveu. Ele apanhou ali o Covid, que ele viu o coraçãozinho a saltar da boca para fora. Não, mas olhando para isto tudo, eu por acaso diversifico de outra maneira. Eu componho o meu portfólio por 4 partes, embora eu mudei a minha estratégia no último mês. Eu tinha destinado no máximo 1% para investimentos, ou chamados outros, digamos assim, em criptomoedas, peer-to-peer, etc. E neste momento eu aumentei esse valor para 10%. Sendo que eu tenho 30% do meu portfólio está em ações americanas, está bem? Ou ações dolarizadas. Depois tenho mais 30% do meu portfólio está focado na Europa, porque cada vez mais o euro tem um papel muito forte. Tem um papel muito forte e a moeda do euro é... O pessoal, os primos podem pensar que não, mas o euro é muito valorizado mesmo. Depois também tenho 30% focado, neste caso, nos rates, não é? Rates e ETFs, eu ponho os dois juntos para tentar equilibrar ali o portfólio. Porque lá estão, são coisas em que eu não tenho que estar muito preocupado. É uma gestão passiva, não é? Enquanto quando estamos a falar ali em ações, nós temos uma prestação ativa, não é? Acompanhar a carteira, acompanhar os balanços trimestralmente, pelo menos, ou semestralmente, se não quiserem ter esse trabalho, mas tentar acompanhar ao máximo, porque quando se faz uma análise, por exemplo, das ações, num trimestre pode estar tudo bem, no trimestre a seguir está tudo mal e aquilo muda completamente os resultados. O retorno esperado nos próximos 5 anos pode ser 7% agora em março e chegamos ao mês de julho e vamos ver o retorno passou para 3%, porque a empresa teve uma má prestação ou tudo mais e pronto, e então está sempre a mudar. E a partir do momento em que muda também o valor intrínseco da ação também, ou da empresa também muda. Isso é mais trabalho de casa para fazer. Por isso é que eu não me meto nesses filmes. Mas pronto, mas eu gosto disso até e é dos pontos positivos de olhar, porque também muito para si, também para mim acaba por me tirar ali o gosto ou tirar a pica. Primos, assim uma recomendação entre aspas. Uma das coisas que vocês podem fazer, e estão a começar, e a maneira mais fácil de se exporem com o menor risco possível será sempre através dos ETFs. Acho que, olhando assim, será mesmo através dos ETFs.
podem seguir mesmo o exemplo que nós demos, neste caso do David Swenson, é assim o nome? Sim, é. Eu sou uma noda quando é para nomes em inglês, por isso é que eu nunca como nada que não consigo dizer. Mas pronto, é uma ótima maneira de vocês se exporem aqui através de ações americanas, ações internacionais, aqui um bocado em tesouro, porque em obrigações, se for o caso, se não têm tanta vontade, porque o próprio nome às vezes pode enganar, dizer obrigações, eu sou obrigado a alguma coisa. E ui. Mas isso aí acho que é o que podem não conhecer por esse nome, mas isso é o que mais se fala aqui, que é os certificados a forro e do tesouro, não é? Sim, quando falámos aqui do Estado, sim. Pode ser uma ótima maneira de vocês exporem e terem aqui um portfólio. Eu acho que o mais engraçado para isto, para ver assim estes exemplos de portfólios de grandes investidores e as práticas deles ao longo de anos e anos de experiência, é o jogo do dinheiro do Tony Robbins. Sim. Porque lá está, ele conheceu imensas pessoas e a última parte do livro são entrevistas a estes nomes todos que nós ouvimos falar todos os dias. Já têm provas dadas e que são muito dentro do termo que eu defendo, que é o skin in the game, que eles realmente fazem o que dizem o que fazem. Mas agora falta-nos referir aqui a um grande investidor que eu adoro, que é o Warren Buffett, e ele tem uma expressão e vai de encontro àquilo que nós falamos no início sobre o risco, que, primos, não adianta de nada vocês terem um portfólio que só cresce, está bem? Ter um portfólio que cresce 30% ao ano, 40% ao ano, que a partir do momento em que ele cai vai cair 60%. Porquê? Porque o Warren Buffett tem uma expressão muito usada para quem começa a investir, que é nunca percas dinheiro, que é a regra número 1, e a número 2 é nunca se esqueça a regra número 1. Isto porquê? Porque para perder 50% num portfólio de 100 euros, vocês vão para 50. Mas para recuperar esses 50 euros, o vosso portfólio tem que crescer 100. Porque só crescer 50%, vocês só recuperam 75. Ok? Passam de 100 para 50, recuperam 50, passa para 75 euros. Portanto, não adianta nada ter um portfólio que sobe muito, que a partir do momento em que ele vai cair muito, também vai custar muito mais para reaver esse dinheiro. E acho que é aqui um alerta muito importante, e para terminarmos aqui o nosso podcast, há aqui alguns recados que eu tomei nota, para não nos esquecermos, que este podcast não teve o patrocínio de... Hoje a lista é grande. Eu hoje anotei isto todos. Olha, vamos lá. Não teve o patrocínio de Cofidis, Mintos, Crowdesser, Bandora, Even Wallet, Heineken, XTV, de Giro, Ledger, Nike, Skype, Santander, Benfica e muito menos o Estado português. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia nós consigamos trazer aqui a nossa boa disposição e alegria. E por falar nisso, primos, não se esqueçam de subscrever o podcast nas principais plataformas, que nós nesta altura ainda não sabemos quais são. É naquela que estão a ouvir, não é? Exatamente, mas não se esqueçam de subscrever o podcast nas principais plataformas. Podem acompanhar a nossa querida Mary Poppins no seu Instagram. Qual é, minha querida? Fire.pt. Fire.pt. Eu vou ter de ouvir isso todos os dias agora. É uma disputadora. É, muito bom. São 7 horas e aquilo. Fire.pt. Fire.pt. É tarde, tão tarde até que arde. Ai, ai, meu Deus, alô, adeus, é tarde, é tarde. E a mim podem me encontrar nas redes sociais, o Primo da França. Primos, muito obrigado pela vossa participação. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, deixar o like. Se vem aqui alguma coisa de valiosa neste podcast, não se esqueçam de partilhar com os amigos. Nós temos aqui uma métrica de chegar até ao final do ano com pelo menos 100 seguidores. E nós temos muitos primos. Vocês não digam que 100 seguidores é muito, hein? Falámos aqui de 1000 euros, toda a gente fica contente. Falámos 100 seguidores, nós a dinheiro. Está bem, meus queridos? Um beijo e um abraço da nossa parte. Tchau! Adeus. When someone knocks you down.
get right up again. Show some pluck like Donald.